Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria da Igreja Identidade de Cristo. Estamos retornando com mais um devocional e hoje leremos a primeira carta de Paulo à Igreja de Corinto, capítulo número 13. Esse capítulo 13 é muito interessante, ele fala sobre o amor, a importância do amor, a importância de você viver o amor fraternal. São apenas 13 versículos, portanto, a leitura será um pouco mais rápida. Ainda teremos alguns capítulos longos, como o capítulo 15, por exemplo, é um capítulo bem longo, mas a partir daí nós teremos então capítulos bem menores, que nós vamos sempre poder ler, relembrar algumas coisas e alcançar mais entendimento com a palavra de Deus. Eu quero falar com vocês, ontem nós falamos sobre os dons espirituais. E aí, o apóstolo Paulo disse acerca dos dons espirituais: eu não quero que vocês sejam ignorantes, eu quero que vocês entendam que os dons do Espírito Santo, eles são dados a cada um segundo a vontade do próprio Espírito Santo. Os dons não são dados segundo a vontade do cidadão, apesar que o apóstolo Paulo disse: procurai com zelo os melhores dons. Procurar com zelo não é eu escolher quais são os melhores dons. Procurar com zelo os melhores dons significa uma rendição, a minha submissão a Deus, pedindo a Deus que venha me usar. Na verdade, o que nós precisamos é pedir a Deus que nós sejamos usados por Ele. A partir de ser usado por Ele, com certeza nós conheceremos um caminho muito excelente. É muito lindo quando você ouve alguém dizer: olha, eu recebi o entendimento e fui iluminado, eu recebi uma palavra, uma resposta, eu recebi uma cura, olha, eu recebi uma visão que eu precisava, quando eu vi a mensagem, pastor, eu tive um discernimento de espírito. Ou seja, você percebe que o Espírito Santo trabalha em nossas vidas com as mais variadas ações que Ele mesmo é capaz de desenvolver nas nossas próprias vidas. Vamos tomar muito cuidado, e aí eu chamo a atenção dos novatos, aqueles que desejam ser usados por Deus. Cuidado para você não criar o desejo de ser usado por Deus, escolhendo em qual área você gostaria de ministrar. Quando nós ouvimos na história dos apóstolos, nós encontramos, por exemplo, Deus direcionando a Pedro para pregar para os judeus e Paulo para os gentios. Agora, a maneira como Deus usou Paulo, com visões, com revelações, com discernimento de espírito, com profecia, aí já era segundo a vontade de Deus, tá certo? Então, é muito interessante nós orarmos e nos colocarmos na vontade do Senhor, dizendo: Pai, eu estou em Tuas mãos, faça-se em mim segundo a Sua vontade. Realize em mim, Senhor, de acordo com o desejo do coração do Senhor, e não de acordo com o desejo que eu tenho, porque eu posso desejar, às vezes, ser algo não para a glória de Deus, mas eu quero ser alguém importante, que tem palavras, que tem revelações, que tem visões. E hoje existe até pessoas entendendo mal, ensinando como libertar pessoas, mas no sentido de revelações, no sentido de: eu vou te ensinar como sopra em alguém, vou te ensinar como você descobre nome das pessoas, sobrenomes. Nós temos que ter muito cuidado, porque talvez estamos tentando trazer um costume já do século passado que acho que nós não podemos deixar introduzir nos nossos corações. Vamos falar sobre o amor? Abra sua Bíblia então, 1 Coríntios 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que tine. Tá? O que Paulo está dizendo? É que é possível falar
a língua dos anjos? Não, Paulo está dizendo assim, ainda que, tá? Ainda que, se eu tivesse condições, ainda que eu tivesse a capacidade, ainda que eu tivesse a grandeza de falar a língua dos anjos e dos homens, contudo, se eu não tivesse amor ao próximo, nada eu seria. Perceberam que o mais importante é o amor ao próximo? Tem pessoas que são, vamos dizer assim, se sentem grandiosas, fazem coisas que elas se julgam extraordinárias. Mas quando você diz amar o próximo, a pessoa diz, olha, cada um cuidará de si mesmo. Eu cuido da minha parte, porque eu não sou Deus. Eu não vou salvar o mundo inteiro mesmo, então as pessoas acabam se esquivando da responsabilidade de cuidar do próximo. Então, por isso Paulo está dizendo, ainda que, ele não diz que é possível, mas falar a língua dos anjos, mas ele disse, ainda que eu falasse, ou seja, ainda que eu tivesse uma conexão muito forte, muito boa com Deus, mas se eu não tivesse amor, seria como o metal que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e tivesse todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira que transportasse montes, e não tivesse amor, também, ele está dizendo, não adiantaria nada. Tem gente que tem muita fé, fulano tem muita fé, mas e o amor? O que procura na vida das pessoas, gente, não são os milagres. O que você tem que procurar na vida de todo cristão é o amor. Vê se essa pessoa ama como Cristo amou. Vê se essa pessoa trata os outros com respeito, com hombridade. Vê se estão dispostos a ajudar. Eu volto a repetir, nós temos que aprender a ser igreja, não apenas a igreja que recebe e não contribui com a sociedade. Eu tenho um sonho, eu tenho um desejo, e eu gostaria muito que no futuro próximo nós fizéssemos muito mais do que nós estamos fazendo com o trabalho de missão, o trabalho social da igreja. Eu gostaria que você abraçasse essa causa. Não sei se você tem contribuído para o projeto social da Igreja Identidade de Cristo, mas se você parou de contribuir, ou talvez você diz, pastor, eu não vi o senhor falando mais, então pensei até que o senhor tivesse parado com o trabalho. Não posso parar, porque a fome não pede pausa. A fome não dá intervalo. Então eu não posso parar. Então eu aproveito aqui que estamos falando de amor para dizer a você, por favor, eu gostaria muito que você separasse todos os meses a quantia de R$30. Só que R$30 você não vai mandar para outro lugar. Você não vai comprar um livro com esses R$30, você não vai comprar uma revista, você não vai mandar para não sei aonde. Esses R$30 você vai mandar para o nosso contato ou para a conta da igreja. Com esses R$30 nós vamos comprar macarrão, vamos comprar arroz, vamos comprar carne e vamos fazer a nosso projeto social servindo as pessoas. Aí você pode me dizer, mas pastor, o senhor está fora da realidade. O que se compra com R$30, pastor? O que se compra com R$30? Mas você não pode pensar assim, sabe por quê? Porque não será só apenas você. Eu acredito que um pode com 30, outro pode com 10 e vai juntando e nós conseguimos fazer o projeto acontecer. Então, se você tem no coração o desejo, eu te conclamo aqui a você. Mesmo eu não falando ou não mostrando, esses dias bastante atarefado aqui com os devocionais, etc., não deu nem para mostrar mais sobre o projeto social. Mas eu gostaria que você, por favor, até vou, não sei se nós apostamos no nosso link sobre quando nós fomos em um bairro aqui de Cuiabá, levamos quase 500 marmitas, entregamos para a comunidade no bairro lá. Eu irei voltar nessa comunidade para levar mais uma missão do nosso projeto. Então, esse é o amor que Paulo está falando aqui, tá bom? Igreja precisa deixar de ser apenas entre as quatro paredes, né? E sair provando, mostrando amor às pessoas. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor,
nada seria. Você percebe aqui, Paulo está dizendo assim, ainda que eu desse todo o meu dinheiro, toda a minha riqueza para o sustento do pobre, mas se eu não amasse o pobre, eu nada seria. Eu já vi muito isso. A pessoa diz, eu estou fazendo pelo pobre, mas a pessoa não vai até o pobre. É igual um pregador. Você já viu o pregador que diz assim, pastor tem cheiro de ovelha, pastor cuida de ovelha, bispo, missionário, apóstolo, evangelista, o meu sonho é alma, eu amo as almas, como eu quero ajudar as almas. Agora, o pastor termina o culto e sai correndo, vira as costas, deixa o evangelista terminando o culto, manda todo mundo fechar os olhos e some. Aí fala, não vou atender ninguém, porque se eu atender uma pessoa, tem que atender o outro, então eu não atendo ninguém. Ué, você está distribuindo muitas coisas, mas está faltando amor. Não pode ser assim, né? Vocês já viram o pastor fazer isso? O pastor vai lá, faz o culto, na hora de terminar o culto, todo mundo fecha os olhos e ele diz, põe até a mão nos olhos aí, põe a mão, coloca a mão assim, isso, agora pronto. Aí ele começa a orar, passa para o evangelista continua orando. Quando você abre os olhos, cadê o pastor? Aí você fala, nossa, eu gostei da mensagem dele, eu queria uma orientação com ele, eu queria que ele me desse uma explicação, eu queria um conselho dele. Só que ele não atende, ele não fala com as pessoas. Ele manda o evangelista atender, o auxiliar atender, o obreiro atender. Ele até diz assim, olha, eu não vou orar de novo para ninguém. Será que esse não vou orar de novo não seria preguiça? Não seria uma falta de amor para com o próximo? Se você já foi vítima disso, desse tipo de sentimento, depois você escreve aí no nosso comentário. Aí Paulo diz aqui, ele vai descrever as qualidades do amor, a partir do versículo 4. O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, o amor não se soberbece, o amor não se porta com indecência, não busca seus próprios interesses, o amor não se irrita, não se suspeita mal, o amor não folga com injustiças, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, disse Paulo. O amor nunca falha, tá? O amor nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Profecias, línguas, irão cessar. Conhecimento também vai desaparecer. Por quê? Em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é, em parte, será aniquilado. O que ele está dizendo? Quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu agia como menino, eu sentia como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de criança. Nós temos que deixar a nossa infância espiritual para trás e amadurecermos espiritualmente falando. Nós temos que amadurecer na fé, temos que amadurecer espiritualmente. Porque agora vemos pelo espelho em enigma, mas então veremos face a face. Um dia nós veremos face a face, tá? E conhecerei como também sou conhecido. Vai chegar um dia que você e eu iremos chegar face a face na presença do Senhor, tá? Iremos chegar diante do Senhor face a face e aí o louvaremos presencialmente. E aí Paulo vai dizer o seguinte, agora pois, veja o versículo 13, permanecem os três. Ok? Quais eles permanecem? Permanecem esses três. Vamos lá? Quem? A fé, a esperança e o amor. Quais os três que permanecerão até o final? A fé, a esperança e o amor. Mas dos três, o amor é o mais importante. Então, fazendo um resumo aqui, que Paulo está dizendo, eu posso fazer o impossível. Eu posso transportar montes, eu posso pegar toda a riqueza que eu tenho e distribuir para os pobres, mas se eu não amar os pobres de verdade, de coração, tá? De coração, não adianta o trabalho que eu estou fazendo. Já vi muitas pessoas, como eu volto a dizer,
tá? Dizem que estão fazendo pelas pessoas, mas na verdade ela não ama as pessoas. É igual aqueles artistas que são apresentadores que apresentam programas infantis sem gostar de criança. Pessoas que trabalham com crianças na igreja sem gostar de criança. Não tem como você fazer um trabalho social sem gostar do ser humano. E é isso que Paulo está dizendo. Você pode fazer muita coisa, mas o que ele vai exigir é que o amor seja o responsável por tudo que nós estamos fazendo, tá? Qualquer coisa que você venha fazer, o amor terá que ser responsável pelo que você estará fazendo. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso querido Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te agradeço, meu Pai, imensamente. Gratidão, Senhor, por tudo que o Senhor está fazendo, nos ensinando. Aqui está a Bíblia. Que coisa linda, Pai. Poder ouvir a Tua palavra, poder colocar a mão sobre ela e dizer, Pai, abre os nossos olhos. Um capítulo pequeno, mas um capítulo importante. Porque eu conheço pessoas que, assim, materialmente falando, ela faz, mas ela não ama de verdade. O amor dela é fingido. Conheço muitas pessoas que o amor dela é falso. Ela diz que ama pessoas, mas ela não quer ter contato. E aquelas pessoas, Pai, que seleciona quem vai conversar, quem vai atender. Quando a pessoa é famosa, aí o pastor diz, eu vou atender, manda falar comigo. Mas quando é a pessoa humilde, aí ele diz, não, o obreiro atende. Eu já falei, eu já preguei. Meu Deus, misericórdia. Lendo esse capítulo, mexe conosco por dentro. E nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo, venha nos trazer um pleno entendimento, venha nos trazer um pleno conhecimento da sua verdade e da sua vontade. Eu agradeço pela vida de todos que estão orando comigo. E em nome de Jesus eu coloco todos em tuas mãos. Sejam todos abençoados agora. Em nome do Pai, do Filho e também do Senhor Espírito Santo, eu entrego a sua vida nas mãos daquele que é Senhor nos céus, na terra e em todos os lugares. Diga comigo, obrigado, Senhor. Me ensina a fazer tudo com o amor de Cristo em meu coração. Diga, Senhor Jesus, que o amor seja a base do meu fazer, do meu pensar e do meu falar. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Que maravilhas. Amanhã nós estaremos de volta, capítulo de número 14. Nós vamos tirar uma dúvida sobre o falar em línguas, que muitas pessoas dizem, pastor, eu acho que eu não sou batizado no Espírito Santo, não, porque eu não falo em línguas. Eu acho que eu não tenho o Espírito Santo, alguns dizem. E tem até a igreja que diz, você não fala em línguas, você não tem o Espírito Santo. Nesse capítulo 14, nós vamos ver amanhã, tirar essa grande dúvida, se quem não fala em línguas tem ou não tem o Espírito Santo. Tá bom? Não espero você, nosso capítulo de amanhã. Um forte abraço e até o nosso próximo devocional. Deus abençoe e até lá.